Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Eliane Jace e agora iremos iniciar a aula sobre variação e preconceito linguístico. Através desse curso, deseja-se que os participantes compreendam a importância de estudar a variação linguística, pois são elementos históricos que formam uma identidade, compreender o que é preconceito linguístico e superar a perspectiva errônea da variação como um erro. O Brasil é considerado o maior país da América do Sul. É o quinto maior em extensão. Nosso país possui uma rica mistura de povos. Nossos primeiros habitantes, os indígenas, contribuíram para uma grande quantidade de palavras, além também de outros povos, espanhóis, franceses, alemães, holandeses, italianos, árabes, japoneses, africanos e etc. Somos um país rico na miscigenação. A língua oficial do Brasil é o português, que chegou ao país por volta do século XVI para fazer parte do idioma que já existia, o Tupi-Guarani. Os indígenas que aqui habitavam ensinaram o modo de falar, Tupinambá, aos europeus que aqui chegaram para que pudessem se comunicar com eles. Com intenções políticas, a corte portuguesa decretou a obrigatoriedade do ensino da língua portuguesa aos indígenas, pois estavam chegando novos colonizadores. No Brasil, há uma grande quantidade de variedade dialetal. Essa variedade se dá de acordo com o contexto histórico, geográfico e sociocultural. O termo variedade se dá para tratar as diferentes linguísticas existentes entre os falantes do mesmo idioma. Essa grande variedade dialetal causa muito preconceito linguístico por parte de algumas pessoas que acreditam que todos deveriam utilizar a norma culta ou até mesmo que o correto é como elas falam, julgando assim os outros. A linguística é uma ciência baseada na observação e na teoria para estudar a linguagem falada do ser humano, o que permite compreender a evolução da linguagem e o desenvolvimento de diferentes línguas. Ela também é responsável por estudar a estrutura das palavras, expressões e fonética de cada idioma. Para que possamos entender por que ela é descrita como uma ciência, tomemos como exemplo a gramática normativa, porque ela não descreve uma linguagem verdadeiramente proeminente, mas uma linguagem implementada pelo falante, incluindo um conjunto de sinais que são as palavras e expressões, um conjunto de regras que é executado para combiná-las. Uma das metodologias utilizadas pela linguística serve para analisar as variações linguísticas que acontecem na maior parte na linguagem oral em diferentes contextos, porque o linguista pretende compreender o porquê e onde ocorrem essas variações em detrimento da norma culta. Em seguida, após compreender o porquê e onde ocorrem essas variações, o linguista faz uma observação minuciosa da língua e dos aspectos da fala, coletando, organizando e analisando as informações. Dentro da linguística existe a linguística geral, a linguística aplicada, a linguística sincrônica, a linguística diacrônica e a linguística textual. Os linguistas dividem o estudo da linguagem em certo número de áreas. As divisões mais comuns são fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, lexicologia, terminologia, estilística, pragmática e filologia.
fonética estuda os diferentes sons empregados em linguagem. A fonologia estuda os padrões dos sons básicos de uma língua. A morfologia estuda a estrutura interna das palavras. A sintaxe estuda como a linguagem combina palavras para formar frases gramaticais. A semântica estuda os sentidos das frases e das palavras que a interagem, podendo ser formal ou lexical. A lexicologia estuda o conjunto das palavras de um idioma, ramo de estudo que contribui para a lexicografia, área de atuação dedicada à elaboração de dicionários, enciclopédias e outras obras que descrevem o uso ou o sentido do léxico. A terminologia é o estudo que se dedica ao conhecimento e análise dos léxicos especializados das ciências e das técnicas. A estilística estuda o estilo na linguagem. A pragmática estuda como as oralizações são usadas, literalmente, figurativamente ou de quaisquer outras maneiras. A filologia é o estudo dos textos e das linguagens antigas. Antes de iniciar com o nosso tema variação linguística, é importante definir o significado de fala, língua e linguagem. A fala é a utilização oral da língua. Ela é individual, pois cada ser humano escolhe como irá se manifestar, conforme seu gosto, sua necessidade, de acordo com a situação, contexto, personalidade ou até mesmo o ambiente sociocultural em que vive. Deste modo, dentro da unidade da língua, há uma grande diversificação de vários níveis de fala. E os níveis de fala acontecem devido ao caráter individual que ela possui. Dentre alguns níveis, nós temos nível formal ou culto, nível informal, coloquial ou popular, nível regional, nível técnico ou profissional, nível literário ou artístico. O nível formal ou culto é aquele que obedece às regras da norma culta da gramática normativa. Ele é utilizado frequentemente onde o falante precisa atuar em discursos, sermões, apresentação de trabalhos científicos, reuniões, etc. O nível informal ou coloquial, ele já não depende de regras. Ele tem uma manifestação espontânea da língua, do vocabulário. Está presente nas conversas mais íntimas com amigos, familiares. O nível regional é aquele que está ligado de acordo com a geografia de onde o falante se encontra. É mais tratado com palavras do regionalismo. O nível técnico ou profissional é utilizado no exercício das atividades, tais como advogados, economistas, médicos. E o nível literário, ele tem a finalidade de expressar-se. É utilizado por artistas, poetas, romancistas. A língua é uma forma de linguagem e esta é baseada em palavras. Quando há uma comunidade, um grupo de indivíduos, estes usam a linguagem verbal. Duas falas estrangeiras, por exemplo, são línguas diferentes. Já a linguagem é todo o sistema, tanto verbal quanto não verbal. É o que nos permite a realização da comunicação. Quando há uma comunicação verbal, existe destaque na comunicação, que são as palavras. Quando ela não é verbal, o destaque são outros sinais, como, por exemplo, sinais de trânsito, gestos faciais, gestos corporais e etc. O poema Morte e Vida Severina
foi escrito pelo autor brasileiro João Cabral de Melo Neto. É um poema modernista, regionalista, que narra a obra de um retirante de um homem chamado Severino, como o próprio nome representa, tem uma vida severa, difícil, dura, e ele sai do sertão e tenta procurar uma vida mais fácil, mais favorável na capital pernambucana. E esse sertanejo, ele enfrenta muitos problemas, e esse nome ele é escolhido para tentar representar bem o povo lá do sertão, que passa dificuldade, que passa muito sofrimento, e na sua caminhada ele encontra outros severinos com uma vida um pouco mais difícil que a dele. Esse poema ele é distribuído em 5 partes. A primeira parte é a apresentação, logo no início do texto, que ele se apresenta ele próprio no espaço e no tempo. A segunda parte é a complicação, que é quando ele decide exilar-se da terra onde ele mora. A terceira parte são as peripécias, que aparecem logo no cenário onde ele se sente menos confortável de estar naquele mundo ali. A quarta parte é o clímax, é o alto ponto do texto, quando ele finalmente pensa que a melhor saída seria o suicídio. E a quinta parte é o desfecho final do texto, que remete à tomada, à decisão final de Severino quanto à sua vida. O idioma oficial do Brasil é o português. Porém, nosso país, por ser rico em miscigenação, ele possui uma grande variedade dialetal. O poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, foi escolhido para representar essa variedade, essa variação linguística que o nosso país possui. E, infelizmente, também porque o povo nordestino sofre muito preconceito linguístico. Eu convido vocês a assistirem um monólogo e, em seguida, assistir ao curta-metragem Morte e Vida Severina. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, darei então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos, com mães chamadas Marias, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor destas sesmarias. Como dizer então quem vos fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria, do finado Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos de afinados Zacarias, vivendo na mesma Serra Magra e Ossuda em que eu vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custa é que se equilibra, no mesmo ventre crescido e sobre as mesmas pernas finas. Iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, que é a morte severina. Ataca em qualquer idade, até em gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar por estas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar algum roçado de cinza. Mas para que me conheçam melhor, ora vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino que em vossa presença emigra. Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto.
O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias. Mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas para que me conheçam melhor vossas senhorias, e melhor possam seguir a história da minha vida, passo a ser o Severino que em vossa presença emigra. A quem estás carregando, irmãos das almas? Embrulhado nessa rede, dizei que eu saiba. Há um defunto de nada, irmão das almas, que há muitas horas viaja à sua morada. E sabeis quem era ele, irmão das almas? Sabeis como ele se chama ou se chamava? Severino Lavrador, irmão das almas. Severino Lavrador, mas já não lavra. E de onde que o estás trazendo, irmãos das almas? Onde foi que começou vossa jornada? Onde a caatinga é mais seca, irmão das almas. Onde uma terra que não dá nem planta brava. E foi morrida essa morte, irmãos das almas? Essa morte foi morrida ou foi matada? Até que não foi morrida, irmão das almas. Esta foi morte matada numa emboscada. E o que guardava a emboscada, irmãos das almas? E com que foi que o mataram? Com faca ou bala? Este foi morto de bala, irmão das almas. Mais garantido é de bala, mais longevara. E quem foi que o emboscou, irmãos das almas? Quem contra ele soltou essa ave bala? Ali é difícil dizer, irmão das almas. Sempre há uma bala voando desocupada. E o que havia ele feito, irmãos das almas? E o que havia ele feito contra tal pássaro? Tem uns hectares de terra, irmão das almas, de pedra e areia lavada que cultivava. Mas que roças que ele tinha, irmãos das almas, que podia ele plantar na pedra ávara? Nos magros lábios de areia, irmão das almas, dos intervalos das pedras, plantava palha. E era grande sua lavoura, irmãos das almas? Lavoura de muitas covas, tão cobiçada? Tinha somente 10 quadras, irmão das almas, todas nos ombros da serra, nenhuma várzea. Mas então por que o mataram, irmãos das almas? Mas então por que o mataram com espingarda? Queria mais espalhar-se, irmão das almas. Queria voar mais livre essa ave bala.
E agora o que passará, irmãos das almas? O que é que acontecerá contra a espingarda? Mais campo tem para soltar, irmão das almas. Tem mais onde fazer voar as filhas bala. E onde o levais a enterrar, irmãos das almas? Com a semente do chumbo que tem guardada? Ao cemitério de Torres, irmão das almas, que hoje se diz Toritama de madrugada. E poderei ajudar, irmãos das almas? Vou passar por Toritama. É minha estrada. Bem que poderá ajudar, irmão das almas. É irmão das almas quem ouve nossa chamada. E um de nós pode voltar, irmão das almas. Pode voltar daqui mesmo para a sua casa. Vou eu que a viagem é longa, irmãos das almas. É muito longa a viagem e a serra é alta. Mas sorte tem o defunto, irmãos das almas, pois já não fará na volta a caminhada. Toritama não cai longe, irmão das almas. Seremos no Campo Santo de madrugada. Partamos enquanto é noite, irmão das almas, que é o melhor lençol dos mortos. Noite fechada. Antes de sair de casa, aprendi a ladainha das vilas que vou passar na minha longa descida. Sei que há muitas vilas grandes, cidades que elas são ditas. Sei que há simples arruados, sei que há vilas pequeninas, todas formando um rosário cujas contas fossem vilas. Todas formando um rosário de que a estrada fosse a linha. Devo rezar tal rosário até o mar onde termina, saltando de conta em conta, passando de vila em vila. Vejo agora, não é fácil seguir essa ladainha. Entre uma conta e outra conta, entre uma e outra Ave Maria, há certas paragens brancas, de planta e bicho vazias, vazia até de donos, e onde o pé se descaminha. Não desejo emaranhar o fio de minha linha, nem que se enrede no pelo hirsuto desta caatinga. Pensei que seguindo o rio eu jamais me perderia. Ele é o caminho mais certo, de todos o melhor guia. Mas como segui-lo agora, que interrompeu a descida? Vejo que o Capibaribe, como os rios lá de cima, é tão pobre que nem sempre pode cumprir sua sina. E no verão também corta com pernas que não caminham. Tenho que saber agora qual a verdadeira via entre essas que escancaradas frente a mim se multiplicam. Mas não vejo almas aqui, nem almas mortas, nem vivas. Ouço somente à distância o que parece cantoria. Será novena de santo? Será algum mês de Maria? Quem sabe até uma festa ou uma dança, não seria? Finado Severino, quando passares em Jordão e os demônios te atalharem, perguntando o que é que levas, dize que levas ceras, capuz e cordão, mais a Virgem da Conceição. Finado Severino, quando passares em Jordão e os demônios te atalharem, perguntando o que é que levas, dize que levas somente coisas de não, fome, sede e privação. Finado Severino, quando passares em Jordão e os demônios te atalharem, perguntando o que é que levas, dize que coisas de não, ocas, leves, como o caixão que ainda deves. Uma excelência, dizendo que a hora é hora, ajunta os carregadores que o corpo quer ir embora.
duas excelências, dizendo que é a hora da plantação. Ajunta os carregadores, que a terra vai colher a mão. Finado Severino, quando passares em Jordão, e os demônios te atalharem, perguntando o que é que levas, dize que leva ceras. Desde que estou retirando, só a morte vejo ativa. Só a morte deparei, e às vezes até festiva. Só morte tem encontrado quem pensava encontrar vida. E o pouco que não foi morte, foi de vida severina. Aquela vida que é menos vivida que defendida. E é ainda mais severina para o homem que retira. Penso agora, mas por que para aqui eu não podia ir como Capibaribe interromper minha linha? Ao menos até que as águas de uma próxima invernia me levem direto ao mar, ao refazer sua rotina. Na verdade, por uns tempos para aqui eu bem podia, e retomar a viagem quando vencesse a fadiga. Ou será que aqui cortando agora minha descida, já não poderei seguir nunca mais em minha vida? Será que a água destes poços é toda aqui consumida pelas roças, pelos bichos, pelo sol com suas línguas? Será que quando chegar ao rio da nova invernia, um resto da água do antigo sobrará nos poços ainda? Mas isso depois verei. Tempo há para que decida. Primeiro é preciso achar um trabalho de que viva. Vejo uma mulher na janela. Ali que, se não é rica, parece remediada ou dona de sua vida. Vou saber se de trabalho poderá me dar notícia. Muito bom dia, senhora, que nessa janela está. Sabe dizer se é possível algum trabalho encontrar? Trabalho aqui nunca falta quem sabe trabalhar. O que fazia o compadre na sua terra de lá? Pois sempre fui lavrador de terra-mar. Não há espécie de terra que eu não possa cultivar. Isso aqui de nada adianta, pouco existe o que lavrar. Mas diga-me, retirante, o que mais fazia por lá? Também lá na minha terra de terra mesmo pouco há. Mas até a calva da pedra sinto-me capaz de arar. Também de pouco adianta. Nem pedra há aqui que amassar. Diga-me ainda, compadre, que mais fazia por lá? Conheço todas as roças que nesta chã podem dar. O algodão, a mamona, a pita, o milho, o caroá. Esses roçados o banco já não quer financiar. Mas diga-me, retirante, o que mais fazia lá? Melhor do que eu, ninguém sabe combater, quiçá, tanta planta de rapina que tenho visto por cá. Essas plantas de rapina são tudo que a terra dá. Diga-me ainda, compadre, que mais fazia por lá? Tirei mandioca de chance, que o vento vive a esfolar, e de outras escalavradas pela seca faca solar. Isto aqui não é Vitória, nem é Glória do Goitá. E além da terra, me diga, que mais sabe trabalhar? Sei também tratar de gado, entre urtigas pastorear, gado de comer no chão ou de comer ramas no ar. Aqui não é surubim, nem limoeiro, oxalá. Mas diga-me, retirante, que mais fazia por lá? Em qualquer das 5 taxas de um banguê sei cozinhar. Sei cuidar de uma moenda, de uma casa de purgar. Com a vinda das usinas, há poucos engenhos já. Nada mais o retirante aprendeu a fazer lá? Ali ninguém aprendeu outro ofício, ou aprenderá. Mas o sol, de sol a sol, bem se aprende a suportar. Mas isso então será tudo em que sabe trabalhar? Vamos, diga, retirante, outras coisas saberá. Deseja mesmo saber o que eu fazia por lá? Comer quando havia o quê, e havendo ou não trabalhar. Esta vida por aqui é coisa familiar. Mas diga-me, retirante, sabe benditos rezar? Sabe cantar excelências, defuntos encomendar? Sabe tirar ladainhas, sabe mortos enterrar? Já velei muitos defuntos, na serra é coisa vulgar. Mas nunca aprendi as rezas. Sei somente acompanhar. Pois se o compadre soubesse rezar ou mesmo cantar, trabalhávamos a meias que a freguesia bem dá. Agora, se me permite, minha vez de perguntar, como a senhora, comadre, pode manter o seu lar?
Vou explicar rapidamente, logo compreenderá. Como aqui a morte é tanta, vivo de a morte ajudar. E ainda, se me permite, que lhe volte a perguntar: é aqui uma profissão, trabalho tão singular? É sim, uma profissão e a melhor de quantas há. Sou de toda a região rezadora titular. E ainda, se me permite, mais outra vez indagar: é boa essa profissão em que a comadre ora está? De um raio de muitas léguas, vem gente aqui me chamar. A verdade é que não pude queixar-me ainda de azar. E se pela última vez me permite perguntar, não existe outro trabalho para mim nesse lugar? Como aqui a morte é tanta, só é possível trabalhar nessas profissões que fazem da morte ofício ou bazar. Imagine que outra gente de profissão similar, farmacêuticos, coveiros, doutor de anel no lar, remando contra a corrente da gente que baixa o mar. Retirantes às avessas, sobem do mar para cá. Só os roçados da morte compensam aqui cultivar. E cultivá-los é fácil. Simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, de adubar, nem de regar. As estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar e dão lucro imediato. Nem é preciso esperar pela colheita. Recebe na hora mesma de semear. Bem me diziam que a terra se faz mais branda e macia quando mais do litoral a viagem se aproxima. Agora afinal cheguei nessa terra que diziam. Como ela é uma terra doce para os pés e para a vista. Os rios que correm aqui têm a água vitalícia. Cacimbas por todo lado, cavando o chão, água mina. Vejo agora que é verdade o que pensei ser mentira. Quem sabe se nesta terra não plantarei-me assim. Não tenho medo de terra. Cavei pedra toda a vida. E para quem lutou a braço contra a pissarra da caatinga, será fácil amansar esta aqui, tão feminina. Mas não há visto ninguém, só folhas de cana fina. Somente ali à distância aquele bueiro de usina. Somente naquela várzea um banguê velho em ruína. Por onde andará a gente que tantas canas cultiva? Feriando que nesta terra tão fácil, tão doce e rica, não é preciso trabalhar todas as horas do dia, os dias todos do mês, os meses todos da vida. De certo a gente daqui jamais envelhece aos 30, nem sabe da morte em vida, vida em morte severina. E aquele cemitério ali, branco na verde colina. De certo pouco funciona e poucas covas é minha.
Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ter dividida. É uma cova grande, para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande, para teu defunto parco, porém mais que no mundo, te sentirás largo. É uma cova grande, para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Viverás, e para sempre na terra que aqui aforas, e terás enfim tua roça. Aí ficarás para sempre, livre do sol e da chuva, criando tuas saluvas. Agora trabalharás só para ti, não ameias, como antes em terra alheia. Trabalharás uma terra da qual, além do Senhor, serás homem de eito e trator. Trabalhando nessa terra, tu sozinho tudo empreitas, serás semente, adubo, colheita. Trabalharás numa terra que também te abriga e te veste, embora cumprindo o Nordeste. Será de terra tua derradeira camisa, te veste como nunca em vida. Será de terra e tua melhor camisa, te veste e ninguém cobiça. Terás de terra completo agora o teu fato, e pela primeira vez sapato. Como és homem, a terra te dará chapéu, fosses mulher, chale ou véu. Tua roupa melhor será de terra e não de fazenda, não se rasga nem se remenda. Tua roupa melhor e te ficará bem cingida, como roupa feita à medida. Esse chão te é bem conhecido, bebeu teu suor vendido. Esse chão te é bem conhecido, bebeu um moço antigo. Esse chão te é bem conhecido, bebeu tua força de marido. Desse chão és bem conhecido, através de parentes e amigos. Desse chão és bem conhecido, vive com tua mulher, teus filhos. Desse chão és bem conhecido, te espera de recém-nascido. Não tens mais força contigo, deixa-te semear ao comprido. Já não levas semente viva, teu corpo é a própria maniva. Não levas rebolo de cana, és o rebolo e não de caiana. Não levas semente na mão, és agora o próprio grão. Já não tens força na perna, deixa-te semear na coveta. Já não tens força na mão, deixa-te semear no leirão. Dentro da rede não vinha nada, só tua espiga debulhada. Dentro da rede vinha tudo, só tua espiga no sabugo. Dentro da rede, coisa vasqueira, só a maçaroca banguela. Dentro da rede, coisa pouca, tua vida que deu sem soca. Na mão direita um rosário, milho negro e ressecado. Na mão direita, somente o rosário, seca semente. Na mão direita de cinza, o rosário, semente maninha. Na mão direita o rosário, semente inerte sem salto. Despido vieste no caixão, despido também se enterra o grão. De tanto te despiu a privação, que escapou de teu peito a viração. Tanta coisa despiste em vida, que fugiu do teu peito a brisa. E agora se abre o chão e te abriga, lençol que não tiveste em vida. Se abre o chão e te fecha, dando-te agora cama e coberta. Se abre o chão e te envolve, como mulher com quem se dorme.
Nunca esperei muita coisa, digo a Vossa Senhorias. O que me fez retirar não foi a grande cobiça. O que apenas busquei foi defender minha vida de tal velhice que chega antes de se inteirar 30. Se na serra vivi 20, se alcancei lá tal medida, o que pensei retirando foi estendê-lo um pouco ainda. Mas não senti diferença entre o agreste e a caatinga. E entre a caatinga e aqui a mata, a diferença é a mais mínima. Está apenas em que a terra é por aqui mais macia. Está apenas no pavio, ou melhor, na lamparina, pois é igual o querosene que em toda parte ilumina. E quer nesta terra gorda, quer na serra, de caliça a vida arde sempre com a mesma chama mortiça. Agora é que compreendo por que em paragens tão ricas o rio não corta em poços como ele faz na caatinga. Vive a fugir dos remansos a que a paisagem o convida, com medo de se deter, grande que seja a fadiga. Sim, o melhor é apressar o fim desta ladainha, o fim do rosário de nomes que a linha do rio enfia, é chegar logo ao Recife, derradeira ave-maria do rosário. Derradeira invocação da ladainha. Recife, onde o rio some, esta minha viagem se fina. O dia de hoje está difícil, não sei onde vamos parar. Deviam dar um aumento, ao menos aos deste setor de cá. As avenidas do centro são melhores, mas são para os protegidos. Há sempre menos trabalho e gorjetas pelo serviço. E é mais numeroso o pessoal. Toma mais tempo enterrar os ricos. Pois eu me daria por contente se me mandassem para cá. Se trabalhasses no de Casa Amarela, não estarias a reclamar. De trabalhar no de Santo Amaro, deve alegrar-se o colega. Porque parece que a gente que se enterra no de Casa Amarela está decidida a mudar-se toda para debaixo da terra. É que o colega ainda não viu o movimento, não é o que se vê. Fique-se aí por um momento e não tardarão a aparecer os defuntos que ainda hoje vão chegar ao partir, não sei. As avenidas do centro, onde se enterram os ricos, são como o porto do mar. Não é muito ali o serviço. No máximo um transatlântico chega ali cada dia com muita pompa, protocolo e ainda mais cenografia. Mas esse setor de cá é como a estação dos trens. Diversas vezes por dia chega o comboio de alguém. Mas se teu setor é comparado à estação central dos trens, o que dizer de Casa Amarela? Onde não para o vai e vem. Pode ser uma estação, mas não estação de trem. Será parada de ônibus, com filas de mais de 100. Então, por que não pedes, já que és de carreira e antigo, que te mandem para Santo Amaro, que acha mais leve o serviço? Não creio que te mandassem para as belas avenidas, onde estão os endereços e o bairro da gente fina. Isso é, para o bairro dos usineiros, dos políticos, dos banqueiros. E no tempo antigo dos banguezeiros. Hoje estes se enterram em carneiros. Bairro também dos industriais, dos membros das associações patronais e dos que foram mais horizontais nas profissões liberais. Difícil é que consigas aquele bairro logo de saída. Só pedi que me mandasse para as urbanizações discretas, com seus quarteirões apertados, com suas cômodas de pedra. Este é o bairro dos funcionários, inclusive extranumerários, contratados e mensalistas, menos os tarefeiros e diaristas. Para lá vão os jornalistas, os escritores, os artistas. Ali vão também os bancários, as altas patentes dos comerciários.
os lojistas, os boticários, os localizados aeroviários e os de profissões liberais que não se liberaram jamais. Também um bairro dessa gente temos no de Casa Amarela. Cada um em seu escaninho, cada um em sua gaveta, com o nome aberto na lousa, quase sempre em letras pretas. Raras as letras douradas. Raras também as gorjetas. Gorjetas aqui também só da mesma gente rica, em cujo bairro não se pode trabalhar em mangas de camisa, onde se exige cap e farda engomada e limpa. Mas não foi pelas gorjetas não que vim pedir remoção. É porque temos menos trabalho que quero vir para Santo Amaro. Aqui ao menos há mais gente para atender a freguesia, para botar a caixa cheia dentro da caixa vazia. E que disse o administrador, se é que te deu ouvido? Que quando apareça a ocasião, atenderá meu pedido. E do senhor administrador, isso foi tudo que arrancaste? No de Casa Amarela me deixou, mas me mudou de arrabalde. E onde vais trabalhar agora? Qual o subúrbio que te cabe? Passo para o dos industriários, que é também o dos ferroviários, de todos os rodoviários e praças de pré dos comerciários. Passas para o dos operários, deixas o dos pobres vários, melhor. Não são tão contagiosos e são muito menos numerosos. Deixa o subúrbio dos indigentes, onde se enterra toda essa gente que o rio afoga na pré-mar e sufoca na baixa-mar. É a gente sem instituto, gente de braços devolutos. São os que jamais usam luto e se enterram sem salvo-conduto. É a gente dos enterros gratuitos e dos defuntos ininterruptos. É a gente retirante que vem do sertão, de longe. Desenrolam todo o barbante e chegam aqui na janta. E que então ao chegar não tem mais o que esperar. Não podem continuar, pois tem pela frente o mar. Não tem onde trabalhar e muito menos onde morar. E da maneira em que está, não vão ter onde se enterrar. Eu também, antigamente, fui do subúrbio dos indigentes. E uma coisa eu notei que jamais entenderei. Essa gente do sertão, que desce para o litoral sem razão, fica vivendo no meio da lama, comendo os ciris que apanha. Pois bem, quando sua morte chega, temos de enterrá-los em terra seca. Na verdade, seria mais rápido e também muito mais barato que os sacudissem de qualquer ponto dentro do rio e da morte. O rio daria mortalha e até um macio caixão de água e também o acompanhamento que levaria com passo lento o defunto ao enterro final, a ser feito no mar de sal. E não precisava dinheiro, e não precisava coveiro, e não precisava oração, e não precisava inscrição. Mas o que se vê não é isso. É sempre nosso serviço crescendo mais, cada dia. Morre gente que nem vivia. E esse povo lá de riba, de Pernambuco, da Paraíba, que vem buscar no Recife poder morrer de velhice, encontra só aqui chegando cemitérios esperando. Não é viagem o que fazem vindo por essas caatingas, vagens. Aí está o seu erro. Vem, é seguindo o seu próprio enterro. Nunca esperei muita coisa, é preciso que eu repita. Sabia que no rosário de cidades e de vilas, e mesmo aqui no Recife, ao acabar minha descida, não seria diferente a vida de cada dia. Que sempre paz, enxadas, foices de corte, capina, ferros de cova, estrovengas, o meu braço esperaria.
mas que se este não mudasse seu uso de toda a vida, esperei, devo dizer, que ao menos aumentaria na quartinha a água pouca, dentro da cuia a farinha, o algodãozinho da camisa, ou meu aluguel com a vida. E chegando, aprendo que nessa viagem que eu fazia, sem saber, desde o sertão, meu próprio enterro eu seguia. Só que devo ter chegado adiantado de uns deles. O enterro espera na porta. O morto ainda está com vida. A solução é apressar a morte a que se decida e pedir a este rio que vem também lá de cima que me faça aquele enterro que o coveiro descreveu. Caixão macio de lama, mortalha macia e líquida, coroas de baronesa junto com flores de aninha e aquele acompanhamento de água que sempre desfila. Que o rio aqui no Recife não seca, vai, toda a vida. Seu José, mestre Carpina, que habita este lamaçal, sabe me dizer se o rio a esta altura dá val? Sabe me dizer se é funda esta água, grossa e carnal? Severino retirante, jamais cruzei a nado. Quando a maré está cheia, vejo passar muitos barcos, barcaças, alvarengas, muitas de grande calado. Seu José, mestre Carpina, para cobrir corpo de homem não é preciso muita água. Basta que chegue ao abdômen, basta que tenha fundura igual ao de sua fome. Severino retirante, pois não sei o que lhe conte. Sempre que cruzo esse rio, costumo tomar a ponte. Quanto a vazio do estômago, se cruza quando se come. Seu José, mestre Carpina, e quando ponte não há? Quando os vazios da fome não se tem com que cruzar? Quando esses rios sem água são grandes braços de mar? Severino retirante, o meu amigo é bem moço. Sei que a miséria é mar largo, não é como qualquer poço. Mas sei que para cruzá-la vale bem qualquer esforço. Seu José, mestre Carpina, e quando é fundo peral? Quando a força que morreu nem tem onde se enterrar? Porque ao puxão das águas não é melhor se entregar? Severino retirante, o mar de nossa conversa precisa ser combatido sempre, de qualquer maneira, porque senão ele alaga e devasta a terra inteira. Seu José, mestre Carpina, e em que nos faz diferença que como frieira se alastre, ou como rio na cheia, se acabamos naufragados num braço do mar miséria? Severino retirante, muita diferença faz entre lutar com as mãos e abandoná-las para trás, porque ao menos esse mar não pode adiantar-se mais. Seu José, mestre Carpina, e que diferença faz que esse oceano vazio cresça ou não seus cabedais, se nenhuma ponte mesmo é de vencê-lo capaz? Seu José, mestre Carpina, que lhe pergunto permita, há muito no lamaçal apodrece a sua vida? Severino retirante, sou de Nazaré da Mata, mas tanto lá como aqui, jamais me fiaram nada. A vida de cada dia hei de comprá-la. Seu José, mestre Carpina, e que interesse me diga há nessa vida a retalho, que a cada dia adquirida. Espera poder um dia comprá-la em grandes partidas. Severino retirante, não sei bem o que lhe diga. Não é que espere comprar em grosso de tais partidas, mas o que compra retalho é de qualquer forma vida. Seu José, mestre Carpina, que diferença faria se em vez de continuar, tomasse a melhor saída? A de saltar, numa noite, fora da ponte da vida. Compadre José! Compadre José! Compadre José! Compadre, que na relva estás deitado. Conversais e não sabeis que vosso filho é chegado.
Estais aí conversando em vossa prosa entretida. Não sabeis que vosso filho saltou para dentro da vida? Saltou para dentro da vida ao dar seu primeiro grito. E estais aí conversando, pois sabeis que ele é nascido. Todo o céu e a terra lhe cantam louvor. Foi por ele que a maré esta noite não baixou. Foi por ele que a maré fez parar o seu motor. A lama ficou coberta e o mau cheiro não voou. E a alfazema do sargaço, ácida, desinfetante, veio varrer nossas ruas, enviada do mar distante. E a língua seca de esponja, que tem o vento terral, veio enxugar a umidade do encharcado lamaçal. Todo o céu e a terra lhe cantam louvor, e cada casa se torna num mocambo sedutor. Cada casebre se torna num mocambo modelar, que tanto celebram os sociólogos do lugar. E a banda de maruins, que toda noite se ouvia, por causa dele essa noite, creio que não irradia. E este rio de água cega, ou baça, de comer terra, que jamais espelha o céu, hoje enfeitou-se de estrelas. Minha pobreza tal é que não trago presente grande. Trago para a mãe caranguejos pescados por esses mangues. Mamando leite de lama conservará nosso sangue. Minha pobreza tal é que coisa não posso ofertar. Somente o leite que tenho para meu filho amamentar. Aqui são todos irmãos, de leite e de lama de ar. Minha pobreza tal é que não tenho presente melhor. Trago papel de jornal para lhe servir de cobertura. Cobrindo-se assim de letras, vai um dia ser doutor. Minha pobreza tal é que não tenho presente caro. Como não posso trazer um olho d'água de Lagoa do Carro, trago aqui água de Olinda, água da Bica do Rosário. Minha pobreza tal é que grande coisa não trago. Trago este canário da terra, que canta corrido e de estado. Minha pobreza tal é que minha oferta não é rica. Trago daquela bolacha d'água que só em pau d'alho se fabrica. Minha pobreza tal é que melhor presente não tenho. Dou este boneco de barro de Severino de Tracunhaém. Minha pobreza tal é que pouco tenho que dar. Dou da pitu que o pintor Monteiro fabricava em Gravatar. Trago abacaxi de Goiânia e de todo o estado, rolete de cana. Eis ostras, chegadas agora, apanhadas no cais da Aurora. Eis tamarindos da Jaqueira e jaca da Tamarineira. Mangabas do Cajueiro e cajus da Mangabeira. Peixe pescado no passarinho, carne de boi dos peixinhos. Ciris apanhados no lamaçal, que há no avesso da Rua Imperial. Mangas compradas nos quintais ricos, do espinheiro e dos aflitos. Goiamuns dados pela gente pobre da Avenida Sul e da Avenida Norte. Atenção, peço, senhores, para esta breve leitura. Somos ciganas do Egito, lemos a sorte futura. Vou dizer todas as coisas que desde já posso ver na vida desse menino acabado de nascer. Aprenderá a engatinhar por aí com aratus, aprenderá a caminhar na lama com goiamuns, e a correr o ensinarão os anfíbios caranquejos, pelo que será anfíbio como a gente daqui mesmo. Cedo aprenderá a caçar, primeiro com as galinhas, que é catando pelo chão tudo o que cheira a comida. Depois aprenderá com outras espécies de bichos, com os porcos nos monturos, com os cachorros no lixo. Vejo uns anos mais tarde, na ilha do Maruim, vestido negro de lama, voltar a pescar ciris. E vejo ainda maior, pelo imenso lamarão, fazendo dos dedos iscas para pescar camarão. Atenção peço, senhores, também para a minha leitura.
Também venho dos Egitos. Vou completar a figura. Outras coisas que estou vendo é necessário que eu diga. Não ficará a pescar de Jererê toda a vida. Minha amiga se esqueceu de dizer todas as linhas. Não pensem que a vida dele há de ser sempre daninha. Enxergo daqui a planura, que é a vida do homem de ofício. Bem mais sadia que os mangues, tenha embora precipícios. Não o vejo dentro dos mangues, vejo dentro de uma fábrica. Se está negro não é lama, é graxa de sua máquina. Coisa mais limpa que a lama do pescador de maré, que vemos aqui vestido de lama da cara ao pé. E mais, para que não pensem que em sua vida tudo é triste, vejo coisa que o trabalho talvez até lhe conquiste, que é mudar-se destes mangues, daqui do Capibaribe, para um mocambo melhor, nos mangues do Beberibe. De sua formosura já venho dizer, é um menino magro, de muito peso não é, mas tem um peso de homem, de obra, de ventre de mulher. De sua formosura, deixai-me que diga, é uma criança pálida, é uma criança franzina, mas tem a marca de homem, marca de humana oficina. Sua formosura deixai-me que cante, é um menino guenzo como todos os desses mangues, mas a máquina de homem já bate nele incessante. Sua formosura, eis aqui descrita. É uma criança pequena, enclenque e 7 mesinha. Mas as mãos que criam coisas, nas suas já se adivinham. De sua formosura, deixai-me que diga. É belo como coqueiro, que vence a areia marinha. De sua formosura, deixai-me que diga. Belo como uma veloz, com tua agreste cinza. De sua formosura, deixai-me que diga. Belo como a palmatória, na caatinga sem saliva. De sua formosura, deixai-me que diga. É tão belo como o sim numa sala negativa. É tão belo como a soca que o canavial multiplica. Belo porque é uma porta, abrindo sem mais saídas. Belo como a última onda, que o fim do mar sempre adia. É tão belo como as ondas, em sua adição infinita. Belo porque tem do novo a surpresa e a alegria. Belo como uma coisa nova, na prateleira até então vazia. Como qualquer coisa nova inaugurando o seu dia. Ou como o caderno novo, quando a gente o principia. E belo porque com o novo todo velho contagia. Belo porque corrompe com sangue novo a anemia. Infecciona a miséria com vida nova e sadia. Com oásis o deserto, com ventos a calmaria. Severino retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida, nem conheço essa resposta. Se quer mesmo que lhe diga, é difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim, pequena explosão, como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina.
iniciar o nosso tema variação linguística com uma citação do gramático Celso Cunha. Nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio e ainda num só local, apresentam um sem número de diferenciações, mas essas variedades de ordem geográfica, de ordem social e até individual, pois cada um procura utilizar o sistema idiomático da forma que melhor lhe exprime o gosto e o pensamento, não prejudicam a unidade superior da língua, nem a consciência que têm os que falam diversamente de se servirem de um mesmo instrumento de comunicação, de manifestação e de emoção. As variações linguísticas são as diferentes formas de manifestações da língua, a qual se adapta às diferentes características socioculturais dos diferentes grupos de falantes. É um conjunto de diferenças de realização linguística falada por pessoas que usam uma mesma língua. E isso ocorre porque o sistema linguístico não é único, ele comporta vários eixos de diferenciação, estilístico, regional, sociocultural, ocupacional e etário. Ela pode ocorrer em um ou em vários subsistemas constitutivos de uma língua, o fonético, morfológico, fonológico, sintático, léxico e semântico, que são o que constitui a mudança e a evolução da língua. Quando nos referimos a variações dos elementos do sistema, estamos falando de vocabulário, pronúncia e sintaxe. Quando estamos ligando a fatores sociais ou culturais, estamos falando de escolaridade, profissão, sexo, idade, grupo social e etc. Já nos casos geográficos, falamos do português do Brasil e do português de Portugal, além dos falares regionais. A língua padrão e a língua popular também são variedades sociais ou culturais. Um dialeto é uma variedade geográfica. Já variações de léxico, como ocorre na gíria e no calão, podem ser consideradas como variedades, mas também como registros ou ainda como estilos. Tudo depende da definição adotada em cada caso. O texto Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, foi escolhido por apresentar várias designações, expressões linguísticas. Vejamos algumas. Tem um trecho em que ele diz: os rios que correm aqui têm a água vitalícia, cacimbas por todo lado, cavando o chão, água mina, vejo agora que é verdade o que pensei ser mentira. Quem sabe se nesta terra não plantarei minha sina. A expressão linguística cacimbas tem um significado referente a uma escavação em terra que chega a lençóis freáticos rasos. Dessa forma, apenas uma escavação rasa para se encontrar água. Outra expressão linguística que temos é a palavra cingida. Tua roupa melhor e te ficará bem cingida, como roupa feita à medida. Cingida no sentido de bem costurado. Temos também a expressão rebolo. Não levas rebolo de cana, és o rebolo e não de caiana. Onde rebolo significa objeto que se joga em algo ou alguém. Temos também a expressão fadiga. Agora é que compreendo por que em paragens tão ricas o rio não corta em poços como ele faz na caatinga. Vive a fugir dos remansos a que a paisagem o convida, com medo de se deter, grande que seja a fadiga. E essa fadiga significa mal-estar. Outra expressão que temos é estrovenga. Nunca esperei muita coisa, é preciso que eu repita. Sabia que no rosário de cidades e de vilas, e mesmo aqui no Recife, ao acabar minha descida, não seria diferente a vida de cada dia, que sempre paz e enxadas, foices de corte e capina, ferros de cova, estrovengas, o meu braço esperariam.
e no caso estrovengas, significa algo complicado de se realizar. E por fim, nós temos a palavra mestre Carpina. Seu José Mestre Carpina, que habita este lamaçal, sabe me dizer se o rio a esta altura dá val? Mestre Carpina significa um senhor que reside de Carpina, cidade de Pernambuco, com idade avançada e com grandes conhecimentos.